Tudo comunica. Líder, hoje a gente vai falar da comunicação que vai além das palavras. Mas primeiro, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal e já curte esse conteúdo que foi preparado com tanto carinho para te ajudar no teu dia a dia de trabalho. Então, quando a gente olha para a comunicação, a nossa primeira impressão é oratória, é ter capacidade de se expressar, e quando a gente traz isso para a liderança, é delegar com clareza, né, comunicar, engajar o time. Mas um fator essencial é a gente entender que absolutamente tudo comunica, no sentido de que o teu olhar, quando você está falando com um liderado, ele comunica muito, os teus gestos, os teus movimentos, a tua postura corporal, a maneira como você está, se você está, digamos, altivo, com o peito aberto, você transmite uma ideia de confiança, por exemplo. Quando você está com os ombros caídos, você já passa uma ideia de que não está confiando naquilo que você mesmo está transmitindo. E quando você não acredita naquilo que você está propondo, as pessoas também não confiam. Então, quando a gente traz essa dimensão de que tudo comunica, o tom de voz, a linguagem, no sentido de se conectar com o que a pessoa também entende. Se está falando com uma geração mais nova, talvez trazer algumas palavras que sejam mais do cotidiano delas. E a questão do sentimento. Porque as pessoas esquecem o que você disse, mas elas não esquecem como você fez elas se sentirem. Isso é muito potente, muito poderoso. Muitas vezes a gente está falando algumas palavras, mas o nosso tom de voz não está coerente com aquilo. Então, às vezes, o líder está buscando uma linguagem apropriada, por exemplo, mas a sua postura está agressiva, a sua postura está de impaciência, de irritação. Então, a pessoa se encolhe, ela se sente, de fato, acuada. E aí a gente traz essa dimensão de por que a gente tem que alinhar as nossas ideias, que está no campo da expressão do pensar, né? Porque a gente tem no nosso cérebro 3 campos de expressão: o pensar, o mundo das ideias; o sentir, o mundo das emoções, dos sentimentos; e o agir, que é de fato o nosso comportamento, a nossa ação no mundo. Então, para que a gente seja eficaz com as pessoas e tenha confiança delas e assim o engajamento das pessoas naquilo que a gente está propondo, a gente precisa estar alinhado, os nossos 3 eixos: o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Então, um exemplo sobre alinhar o agir, aquilo que você está falando, né, que é do campo do pensar. Se você está falando em relação ao que você valoriza, por exemplo, a colaboração, a cooperação no time, mas você está na prática, na sua atitude, na sua ação, reconhecendo pessoas que talvez sejam competentes, tenham uma entrega eficiente, mas que pro time são pessoas que não colaboram, não cooperam, pessoas que geram conflito, pessoas que seguram a informação, não compartilham. Mas essa pessoa recebe, por exemplo, uma promoção, um aumento, você está sinalizando, através da sua ação, do seu comportamento, de que aquilo é bem-vindo, sim. Então, como você vai pregar um valor de colaboração e confiança e ter uma ação que comunica que você está valorizando uma outra coisa? É incoerente, e essa incoerência quebra o time. Então é importante você verificar, ok, dentro dos meus atos, o que eu estou comunicando? Né? O que eu estou valorizando e o que eu estou talvez repreendendo? Porque a repreensão também é uma forma de comunicar. Repreender não no sentido de ser agressivo ou trazer palavras, né, tipo xingar ou ser negativo, mas repreender no sentido de, opa, aqui isso não pode acontecer. Então, às vezes, uma situação de desrespeito que aconteceu na sua área, você ter clareza e colocar limites. Não, aqui não. Isso a gente não aceita nesse lugar, nessa empresa ou nesse time. Então, isso é repreender um comportamento que está desalinhado com os valores. Quando você repreende isso, não aceita, né, você consegue comunicar o que de fato tem valor. E aí você cria uma cultura muito mais propensa às pessoas estarem abertas, confiantes e com clareza, né? Tipo, clareza de, opa, o que funciona aqui de verdade? É aquilo que está escrito no papel ou é aquilo que é vivenciado no comportamento do dia a dia? Então, olhar para essas dimensões é fundamental. Quando a gente olha, por exemplo, o desalinhamento com o sentir, você pode estar falando para uma pessoa, eu confio no seu trabalho, você é muito bom, você é isso, você é aquilo, eu estou te dando autonomia, mas se você está sentindo algo contrário disso, o campo sutil que a gente chama, porque na liderança integrativa a gente tem uma dimensão que ela vai além do prático, daquilo que é só factual, ela
vai nas dimensões mais profundas, que são, na verdade, as dimensões mais potentes do ser humano. Então, se a pessoa sente, não é uma coisa do entendimento mental, mas ela sente pela sua expressão mais sutil de que você não confia nela, ela simplesmente não vai ser uma pessoa liderável mais, desenvolvível por você. Porque a confiança no potencial do outro é uma premissa para que o líder possa desenvolver essa pessoa. Então, se chega ao ponto onde você de fato tentou tudo que podia e não acredita mais que aquela pessoa é uma pessoa desenvolvível, que ela pode evoluir, que ela pode melhorar, que ela pode entregar mais, que ela pode crescer, então você não tem mais a capacidade de liderá-la. Aí é o momento de talvez ver noutra área da empresa se tem algum líder que tem essa capacidade, que de repente vai ter um sucesso maior no desenvolvimento dessa pessoa do que você teve, né? Porque a gente não é, enquanto líder, capaz de desenvolver todas as pessoas. Mas esse alinhamento é fundamental, você trazer para si o que eu estou sentindo em relação a essa pessoa. Isso está coerente com o que eu penso sobre ela? Está coerente com as minhas ações em relação àquilo que eu estou propondo para ela, estou desafiando ela a evoluir, né, para que a gente tenha uma entrega melhor e isso ser bom para ambos os lados, né, para a pessoa que cresce, que prospera, para a área como um todo e para a empresa. E no caso, o seu sucesso como líder é a capacidade de desenvolver as pessoas na máxima potência, assim ter uma melhor performance do time, da equipe. Então a sua comunicação, ela é o meio, ela é o caminho através do qual você consegue realizar aquilo que você está propondo. Então, dá uma paradinha para refletir agora como tem sido o seu alinhamento entre o pensar, o sentir e agir, como tem sido o seu tom de voz, a sua expressão facial, o seu olhar, aquilo que você está comunicando no dia a dia para as pessoas do seu time.